Fala jovem, bem-vindo ao canal A Verdade Vos Libertará. E hoje eu vou falar algo sobre mim. Espero que não seja uma surpresa, porque eu acredito que todo mundo é assim. Mas eu não sou bom, né? Eu não sou uma pessoa boa, vamos se dizer assim. Na minha vida, para mim conseguir alcançar algo melhor para mim, alcançar uma versão melhor de mim, eu tive que contemplar o pior de mim. E contemplando o pior de mim, eu percebi que eu não sou uma pessoa boa. Não que eu manifeste certas coisas ruins, grandiosamente ruins, mas eu tenho pensamentos ruins, né? Eu tenho sentimentos ruins e grande parte da minha vida eu não tive contato com isso, não tive um certo contemplamento dessa minha parte. E o que que rola? Qual que é o rolê dessa parte em desencadear uma vida boa, em achar um caminho bom para si? É que assim, quando você quer ser bom, quando você quer alguma coisa melhor para si ou ser melhor, você precisa entender que a vida, a existência que a gente tem, ela vive em duas polaridades. Ela chega a dois extremos, para os lados e para cima e para baixo. Como eu tenho o costume de falar, a vida ela é uma onda, né? E ela vai para cima e ela vai para baixo. A gente vive nesses estágios. Embaixo, em cima, tem tempos que a gente está mais em alta, tem tempos que a gente está mais em baixa. E a vida continua, né? As coisas que eu venho trazer nesse canal são para que nos altos e baixos estejamos bem. Porque eu estou bem, eu fico bem com as coisas que eu trabalho, com as coisas que eu faço, penso, falo e manifesto na minha vida. E o primeiro passo que eu tomei, assim, eu quase meio que fui empurrado para isso, foi perceber algo que Carl Jung ele chama de a sombra, né? A sombra de um indivíduo. A sombra de um indivíduo nada mais é do que a sua contraparte do caráter, da personalidade, porque nós temos a luz, né? E nós temos as trevas em nós. Isso Jesus fala muitas vezes. Tem até uma passagem que ele diz para que não fique só nas minhas palavras, que eu estou tirando pira ou alguma coisa assim, mas ele fala em Mateus 19, em um trecho, em que um homem chama ele de bom mestre. E ele olha para o homem e pergunta: por que você me chama de bom mestre? Ninguém é bom, só há um que é bom, e é Deus. Mas Jesus era Deus também. Ele é Deus e continua sendo. Mas assim, isso me trouxe uma reflexão muito profunda, porque eu tive um vislumbre disso, de que eu não era uma pessoa boa, e vai ser, eu acho que até engraçado eu falar isso, porque eu acho que algumas pessoas passam por isso e outras não. Mas veio através de uma ex-namorada minha. Aqui no caso foi a primeira que eu tive, e eu era muito novo, ela era muito nova. A gente não tinha nenhum preparo mental para estar em um relacionamento. Tanto eu sofria de coisas muito ruins, né? Com as minhas mágoas, as minhas tristezas, os meus traumas, que muitas e muitas das vezes refletiam nela e os dela refletiam em mim, mas num rompimento que a gente teve, que foi o definitivo, ela disse pra mim que eu era uma pessoa tóxica e tal. Eu até então não tinha o conhecimento disso. Eu agia de certas formas, isso é um fato. Eu realmente agi das formas que ela falou. Isso eu não neguei. Anos depois eu assumi isso pra ela. Falei que, na verdade, ela estava certa. Eu realmente fiz aquelas coisas, né? Não que eu não tivesse consciência do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu queria um resultado e que eu poderia ter um resultado. Mas não sabia que era tão profundo, né? Não sabia de onde que vinha. E isso me trouxe à luz. Isso me levou para a luz, porque eu comecei a ver que eu realmente tinha certos problemas.
Eu realmente tinha problemas muito pessoais comigo em que eu tinha que resolver, porque se eu não resolvesse aquilo, a maior parte das minhas relações, a área de relacionamento pessoal minha, de relacionamento social minha, não iria dar certo. E eu comecei por aí, assumindo que eu, como ser humano, eu tô inclinado a ser mal. Porque eu não faço o bem por mim próprio. Eu acredito que ninguém faz. Sem um pensamento de, um dia eu vou ser reconhecido, ou esperar gratidão de alguma forma, esperar ser visto, esperar ser no mínimo reconhecido, ou receber uma palavra, alguma coisa assim. E isso não te faz bom, porque esperar algo da vida por ser bom, eu acho que é uma das maiores tolices que existe, porque nós não somos bons. Nós somos verdadeiramente maus e só quando há necessidade somos bons. É muito mais fácil nós sermos maus desnecessariamente do que ser bons necessariamente, né? E uma coisa que me ajudou muito é Jesus mesmo. Ele e as conversas que eu tenho com ele e com o Espírito Santo, eu sou orientado a fazer certas coisas que a minha parte mal odeia. E o meu ser mal, né, se incomoda com as coisas que eu faço. E é mais ou menos assim que eu vou medindo como eu tô indo, né, na minha vida. Por quê? Porque eu faço coisas hoje em dia que não me trazem bem algum. Na verdade, se eu for ver, né, não muitas das vezes, mas a maior parte, me trazem dor. E é legal porque me tira do meu conforto, me deixa desconfortável e eu acabo melhorando algumas coisas em mim que eu não estou melhorando ou não estava melhorando, né? Como a paciência, como ser amoroso, receber e dar amor, estas coisas. E eu sou orientado dessa forma. Eu pratico muito a leitura da Bíblia, pratico muito meditação, eu me encaro muito por dentro, vejo as minhas partes. Hoje eu sou bem resolvido com a minha sombra. Eu vi, né? Eu escolhi enxergar essa maldade que havia em mim, porque não tem como você ir para frente sem saber de onde você veio, sabe? Não tem como você seguir na vida em um caminho sem você saber que caminho é esse. E o caminho que eu escolhi é para uma melhora pessoal, uma melhora de vida, uma melhora de sentimentos, de emoções, de pensamentos, como eu tenho um histórico muito longo com depressão e algumas coisas que me machucaram, me magoaram muito. Então eu escolhi um caminho de uma vida mais plena, de uma vida melhor, né? Tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? Não foco tanto no material, mas no material também não me falta nada. Tenho uma certa abundância, tenho uma certa prosperidade, que não me falta nada. Mas qual que é o rolê? Por que é tão importante enxergar esse fato de termos uma parte nossa que não é boa? De enxergarmos que a maior parte do tempo podemos ser maus? Porque se você não se resolver com isso e começar a ser bom, a sua sombra ela vai começar a te manipular e te fazer acreditar que as coisas que você está fazendo realmente merecem crédito. E isso não é muito bom para sua mente e nem para o seu coração, porque você sempre vai se frustrar. Você tem que entender que o mundo não te retribui nada por você ser bom. O mundo ele não te retribui por você praticar o bem. Entenda, você pode ser uma pessoa má, você pode ser uma pessoa que não é boa, mas você pode e tem a escolha de praticar o bem, assim como eu tive. Né? Tanto é que após eu ter esse amadurecimento de entender que eu era uma pessoa ruim, eu tinha essa parte minha que era má, e eu me relacionei com ela, eu me entendi com ela e coloquei ela no devido lugar,
para que eu pudesse praticar o bem, os meus primeiros atos foram bons, né? Eu tive práticas boas, como chegar e conversar com a minha ex e assumir as coisas para ela, né? Procurar ali um perdão, porque eu precisava de um perdão para me curar e eu acredito que ela precisava que eu chegasse nela e pedisse perdão, né? Para que ela pudesse também traçar o seu caminho, bem livremente, tá? Mas a minha vida só desenrolou depois disso, né? Depois desse primeiro passo que eu tive de contemplar a minha sombra, de entender o que é a minha sombra, que isso é um processo da individuação, que ainda mais para frente eu vou falar sobre a individuação de Carl Jung. Ele é um cara, vou falar aqui, ele é um cara muito louco e também nos dá um mapa mental maravilhoso onde nós podemos nos tornar pessoas melhores e dependendo do seu interesse, dependendo, não sei, né, do seu desejo, do seu sonho, você alcançar isso através do que ele fala do processo de individuação. Quando eu conheci a minha sombra, eu comecei a perceber que ela era um reflexo da minha luz. A sombra, ela sempre é um reflexo da sua luz, ela é sempre um reflexo de algo bom que você tem na sua personalidade, no seu caráter. Porém, a nossa natureza, eu não sei, né, dizer, porque como eu acredito, né, eu sigo a Jesus Cristo, o meu pensamento é que já temos uma natureza caída e vamos sempre pender ao mal. Mas na individuação já é diferente, no que Carl Jung fala, né? Porque você pode se relacionar com a sua sombra, fazendo com que ela fique bem, mas sem sufocar. E para que você tenha acesso à luz, né? O que é a luz? A luz é a consciência. É a consciência que você tem, a consciência de quem você é, da sua identidade. E esse é o ponto mais importante, porque alcançando a luz, alcançando a consciência, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Por exemplo, eu, no meu caso, percebi que eu não era uma pessoa boa e tive a oportunidade de melhorar isso. Tive a oportunidade de me relacionar com a minha sombra e me trazer à luz, né, para que eu pudesse estar aqui hoje gravando vídeo, para que eu pudesse ter o trabalho que eu tenho hoje, para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje, mais em paz, mais leve e mais feliz também. Então, esse processo que eu vou passar, ele funciona da seguinte forma. Pega um dia em que você está muito bravo, muito ansioso, muito triste ou muito alegre e se pergunte se verdadeiramente essas emoções são genuínas. Faça um mergulho, sente em um canto, né? Se você puder, procure um tempo para tirar para fazer isso. Sente um canto e dê um mergulho em si mesmo, à procura da sua essência, né? Pergunte-se a si mesmo o que a sombra quer te dizer, o que essa sua parte deseja te dizer. Porque você precisa resolver problemas com ela que às vezes você nem sabe que você tem, assim como eu não sabia. E à medida que você for fazendo isso, tirando um tempo para você, para se conhecer, tirando um tempo em se aprofundar em você, você vai começar a contemplar, assim como eu contemplei. Quando você contempla, a verdade surge, a verdade aparece, sem nenhum fator externo. Isso é o bom, porque dentro de você já não há mais manipulações, nem de ambientes, nem de pessoas, nem de energias. E todo o rolê que a gente tem aqui no mundo, no planeta Terra. Então a verdade vai se aparecer para você mais puramente. E é bom se relacionar com a sua sombra. Porque resolvendo isso, você consegue ser bom.
você consegue praticar o bem, né? Você vai transmutar a sua natureza, vai transmutar a energia que você tem dentro de você para fora, em forma de luz. E só alcançamos a luz ao conhecer as sombras, né? Não há como a gente conhecer um extremo da vida sem conhecer o outro extremo dela. E é complicado porque a maioria de nós estamos no extremo baixo, no extremo oposto. A gente passa muita dificuldade, tem muitos problemas com relacionamento, temos muito problemas financeiramente, temos muito problemas emocionais, né? A geração que a gente vive, porque a gente é ansioso, acelerado e queremos tudo imediato. Então, quando você descobre esse caminho, descobre a sua sombra, você tem um diálogo com ela, entende a necessidade dela, você tem a oportunidade de ser luz, de deixar brilhar a luz que temos dentro de nós. Porque todos nós temos luz dentro de nós. Apesar de sermos maus, o bom Deus Altíssimo colocou luz em nós, para que pudéssemos brilhar neste mundo, para que pudéssemos realizar certas coisas que só realizamos quando estamos bem relacionados com a nossa sombra e já transmutamos ela para a luz, né? Já trouxemos ao nosso caráter, já trouxemos a nossa personalidade para a luz, né? Nesse processo de individuação, nesse processo de sombra, vem a questão dos arquétipos também, que é um assunto que eu percebi que está bastante em alta. E os arquétipos, cada um tem sua sombra, né? Cada pessoa ela tem um certo tipo de arquétipo e esse arquétipo ele tem a luz, né? Que são as qualidades, que são as habilidades, que são os prodígios, e tem a sombra. A sombra já no caso é o que a gente tem que nos leva para baixo, que acaba nos sabotando. Mas é por conta de um mau relacionamento, de não resolver certas coisas que temos em nós. Eu, no meu caso, tinha esse problema com a minha ex, tinha os problemas com a minha família, tinha os problemas com o mundo, né? Com a forma que eu enxergava ele. E imergindo em mim, né? Nas vezes que eu tirei um tempo para mim, eu tirei um tempo mais ou menos de 3 a 5 meses, mais ou menos. Eu pratiquei esse processo de emergir em mim e perguntar o que estava acontecendo, o que é que eu precisava resolver para que eu pudesse mudar, para que eu pudesse me transformar na versão que eu sou hoje, nessa melhor versão que eu sou hoje. E as coisas acabaram aparecendo, porque a luz, a partir do momento em que você entra em contato com ela, ela ilumina todas as coisas que há em você. E não se assuste, porque nós somos iguais em termos, mas assim, todos nós temos coisas ruins. Todos nós temos pensamentos ruins, sentimentos ruins. E a luz acaba mostrando isso para nós, né? E isso é uma oportunidade para que possamos amadurecer, né? Eu tive essa oportunidade de poder amadurecer e poder resolver essas coisas que a luz me mostrou, né? Até é dito, né? O sentido de Jesus ter dito a verdade vos libertará é o fato dele ser a luz, dele brilhar em nós e nos mostrar. Não precisamos ter vergonha disso, assim como eu não tenho vergonha de assumir isso, não tenho nenhum problema de assumir isso, porque é algo que todos temos, é algo que nessa jornada, dessa vida que todos temos, é algo que é necessário se fazer, é algo que é necessário se reconhecer, né? Nós precisamos se resolver, porque se não nos resolvermos, não seremos maduros, sabe? O Senhor ele fala que ele espera a maturidade de nós e nos entrega a verdade para que sejamos maduros o suficiente a ponto de gerar frutos, né?
eu não me digo que eu sou a pessoa mais madura do mundo, assim, que eu sou a pessoa mais madura na minha realidade, mas eu acredito que eu estou alcançando um nível de maturidade um pouco maior, né? Estou ficando um pouco mais maduro a ponto de começar a gerar pelo menos sementes, né? Esse canal que eu abri é para gerar sementes, não só em mim, porque enquanto eu falo com você, eu me trato e te abraço e te ajudo a te tratar, né? Então, esse é o sentido de tratar isso da nossa sombra, de nós reconhecermos o quão ruim nós podemos ser para podermos saber o quão bom também podemos ser, né? Para que podemos praticar o bem sem olhar a quem. Essa frase é engraçada. Mas esse é o rolê que hoje eu quero trazer para você, uma reflexão. Eu vou entrar mais a fundo no próximo vídeo, vou trazer mais um vídeo falando sobre, mais especificamente, da sombra, o que ela é e como ela funciona, né? Vou explicar melhor como ter essa imersão dentro de si, para que o caminho seja bem explicado, assim como foi explicado para mim, né? Nisso eu agradeço, obrigado por você estar aqui. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que Deus Altíssimo abençoe a sua vida. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês, né? Espero ter ajudado. Não me leve a mal, mas estou trazendo esse daqui por partes. Vamos falar assim, como diria o Dexter. Vamos por partes. Obrigado. Até outro vídeo.